Olá, pessoal. Eu sou Carlos César Barbosa, estou aqui para mais uma edição do Resenha Plural, que você acompanha pelo YouTube, com alguns flashes também em outras redes sociais, como o Instagram, o Twitter, né, o Facebook. E hoje eu tenho aqui um companheiro de bancada, o Adriel Genaro, que é advogado, é comunicador, empresário, e que vai, junto comigo aqui, tratar de uma questão aí recente. Vocês devem ter acompanhado aí na semana anterior o pacote que o ministro da Justiça, Flávio Dino, baixou aí, tratando da questão das armas, né, de atos antidemocráticos, e é sobre esse tema que nós vamos falar hoje. Olá, Adriel, tudo bem? Tudo bem, vamos obrigado. Nessa, né? Vamos lá, obrigado pelo convite. Não, bom te ver aqui, eu sei que você é um comunicador. Então, e gosta de... E esse nosso podcast aqui vai ficar muito rico com a sua presença, cara. Não, obrigado. Na verdade, o podcast de hoje é o antigo rádio, né? Que a gente ouvia. É o antigo rádio, ele lembra muito o antigo rádio, é verdade. Coisa, o rádio AM, né? Sim, que tinha lá aquela conversa, isso no interior ainda, aí é bem legal e forte isso, né? Muito rádio forte. E podcast e o podcast é mais ou menos o mesmo formato, né? E é um espaço para discutir alguns temas com mais profundidade ali, né? O Resenha Plural, ele nasceu com a proposta de trazer bons conteúdos. Porque também nós pegamos as redes sociais, tem muito conteúdo ruim nas redes sociais, né? Então o importante é trazer conteúdo que aproveite para o cidadão, que enriqueça alguma coisa para ele, que esclareça uma dúvida, né? Então nós já estamos agora, salvo engano, na 5ª edição, né? E sempre tratando de temas atuais, né, de temas palpitantes na sociedade. Polêmico, né? Esse daí é polêmico. Esse aqui é muito polêmico, né? Essa questão das armas, a gente tem que lembrar o seguinte, que em 2019, o presidente Bolsonaro, dentro daquela pauta que ele tinha, né, que é pauta armamentista, tem até a bancada da bala, né, na Câmara, existe até hoje. Então ele, para cumprir essas estratégias, e o próprio idealismo dele com a questão das armas, né, ele em 2019 ele baixou um decreto aumentando a possibilidade de registros de armas por pessoas e por colecionadores, por caçadores. A quantidade, acho que foi para 60, né? Dependendo da categoria, né? Mas eu acho bacana a gente esclarecer o pessoal que está nos acompanhando, num primeiro momento, sobre a questão da posse e do porte de arma, né? Acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né? Pois é, você então. Tem posse, você tem porte, que é um, que é outro, né? A primeira pergunta que fica é quem pode ter uma arma, né? Quem pode legalmente possuir uma arma? Tem portar ali também, né? E quem pode portar? Né? Quem pode possuir uma arma? Inicialmente, pessoas que tenham acima de 25 anos. Né? Já é um requisito ali, né? É um requisito. Tem acima de 25 anos que demonstre necessidade de possuir uma arma. Né? Olha, eu moro num lugar perigoso, eu preciso defender minha família, quero ter uma arma em casa para defender minha família, enfim, que faça demonstração ali da necessidade de ter arma. Que passe por um estúdio psicotécnico. Que mostra que não é nenhum maluco que vai sair dando tiro para a rua aí, né? Que não tem antecedentes criminais. Né? Que não, se for ver, né, na legislação, a gente não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim, né, ter uma arma. Não é tão simples, por exemplo, como nos Estados Unidos. Sim, que varia de estado para estado lá. De 50 estados, 45 permitem a compra de armas e o porte também. A compra e o porte de armas. Né? Por isso que os Estados Unidos, essa maluquice que tem lá, de vez em quando alguém entrando com uma arma de grosso calibre nas escolas,
fazendo estrago, matando muita gente nas escolas. E a gente pergunta, né? Fala, pô, como que o cara consegue isso? E vê alguns filmes, algumas séries, algumas coisas, tem a impressão que dá é que em alguns supermercados, alguns hipermercados, tem lá, o cara vai lá, uma loja de caça, pesca, sei lá, e compra o que ele precisar. Eu, particularmente, eu tenho uma certa fobia de arma, né? Assim, desde criança eu vim da periferia de Sertãozinho ali, começo dos anos 80, e era não comum, mas a gente via, né? Era periferia ali, o bairro Sertãozinho estava se estabelecendo e tinha muito conflito ali ainda por conta da cana, usina, greve, aquela anos coisa. 80, os anos né? 80. E eu sempre tive um pavor terrível de arma, assim, de uma certa fobia. E aí eu lembro de uma passagem no filme O Senhor das Armas, do Nicolas Cage. Nicolas né? Cage. Que aí ele trata um pouco do lobby, né, armamentista, e a questão assim, os maiores pacifistas são os que mais consomem armas, né, para manter a paz ali. Eu particularmente, acho o decreto agora sobre as armas especificamente, ele tinha que ter uma regulação, voltar a uma regulação. Não sei, deu uma... De repente a gente voltou a discutir no Brasil uma coisa que... Não sei, não faz muito sentido. Andamos para trás, né? Não é? Porque a tese do ex-presidente Bolsonaro é que o sujeito precisa ter uma arma para se defender, precisa ter mais de uma, não é? Que o sujeito tem que estar armado, não é? E isso, na minha opinião, é uma grande bobagem, não é? Porque não é pelo fato de você ter uma arma, primeiro, que você vai se defender. Não é? Até porque você tem que ter uma certa habilidade para se defender, você tem que saber atirar, você tem que ter habilidade, não é? O que a gente sempre recomenda para quem é vítima de um assalto, de alguma coisa assim, é não reagir, não é? Então, às vezes o cara está armado, ele vai reagir. Se o sujeito está com uma arma e tem uma discussão de trânsito, a chance dele passar a mão nessa arma e sair com essa arma para ameaçar ou para atirar é muito grande. Para se empoderar, né? Para se empoderar. Então a arma empodera. Da coisa a arma ali, dá um né? empoderamento, né? Psicológico ali e para o aí indivíduo. A gente tem aquele argumento, fala, mas você pode matar com uma faca, com uma pedra, mas espera aí, a arma, o único objetivo dela é matar. Não existe um outro objetivo. Ainda que para se defender. Sim. Ainda que seja para defesa. É atirar em quem está te atacando. Sim, não é? Você vai lá, né, guardada a devida força, proporção ali, vai usar. Mas eu acho que esse debate hoje que a gente volta a ter, né, de uma nova regulamentação, a Polícia Federal voltando a fiscalizar e sem esse discurso armamentista... Só para registrar que, segundo o decreto do Bolsonaro de 2019... essa fiscalização tinha passado para as Forças Armadas, né? Agora o Lula retorna a fiscalização para a Polícia Federal. Para a Polícia Federal, que é uma questão administrativa também. Sim. A PF já tem a própria estrutura dela ali. Sim. Né? Mas foi um discurso assim que... todo mundo fala, o cidadão de bem tem direito de se defender. Eu falei, mas eu não me lembro na história recente do país a gente discutindo essa questão de arma, né? Teve o estatuto lá atrás, que foi por plebiscito, né? Teve a discussão, mas a questão da quantidade de arma, né? 60 armas para uma pessoa. Então, era, né? Só para voltar um pouquinho atrás. Então, para o sujeito ter uma arma, essa arma tem que ter um registro. Se ele tiver uma arma sem registro, ele já está praticando um crime. Já é Ele já está praticando um crime cuja pena é de 2 a 4 anos de reclusão. Então, eu tenho uma arma, mas não tenho o registro da arma, eu estou praticando um crime. Não é? Agora, uma coisa é você ter uma arma registrada em casa. O Bolsonaro tinha, no decreto dele, aumentado para 4 armas para o cidadão. Anteriormente a 2 armas e voltou agora a ser 2 armas por pessoa que pede registro. Para quem quer ter a arma em casa. Eu também não quero. Não é? O porte já é outra conversa. Já é outra situação. O fato de você ter um registro da arma não significa que você pode portar a arma.
Tá certo? Que é andar no dia a dia ali. Pô, andar com a arma no dia a dia, dentro do carro, não é? Dentro da bolsa, não é verdade? Quem pode ter porte de arma? Aquelas pessoas que, em regra, trabalham de alguma forma com perigo, com circunstâncias difíceis, não é? O exército, as polícias militares, as polícias civis. Não é? O policial mesmo quando está em folga, ele pode... O policial mesmo em folga, ele pode portar, não é? A guarda municipal, não é? Os juízes de direito, os promotores de justiça, os delegados de polícia, enfim. Por quê? Porque essas profissões, elas, de algum modo, elas implicam em algum perigo para o sujeito. Sim, né? Você acaba sempre mexe com a liberdade de alguém. Isso também não quer dizer decisões podem mexer com o patrimônio de outra pessoa, não é? Hoje ainda vi um caso recente de uma advogada que foi assassinada num fórum de Maceió. Sim, eu vi isso daí. Advogada de família. Por quê? Porque o sujeito lá se sentiu atingido, não é? Ela estava defendendo a mulher, o sujeito se sentiu atingido. Na saída do fórum ele matou a advogada. E é uma coisa assim... A raiva, né? O ser humano, numa situação de pressão, ele vai reagir de diversas formas. Se ele tem uma arma ali, eu acho que a probabilidade, né, do cara já pensar, ou já sair de casa... Você usou um termo fantástico. É o empoderamento que ele fica com a arma. Ele fala, vou resolver isso daqui. Vou resolver na arma. Vou resolver. Falando, agora, gente, você veja o reflexo da questão das armas dentro de casa. Sim. Né? Acidentes com crianças que vão lá e encontram a arma. A arma está mal acomodada dentro de casa, a criança vai lá. Quantos e quantos acidentes a gente não observa nesse sentido? E aí, né? De jovens que às vezes atiram no companheiro porque não sem intenção de funciona, matar, mas não sabe como funciona. Testa. Violência doméstica. E aumentou, né? São fatos que... E contra fatos você não tem muito argumento. Falou, pô, alguma coisa precisa ser feita. Eu não vejo muito... nesse período, né, do ex-presidente Bolsonaro, eu não vejo muito... Não era uma discussão que o Brasil precisaria ter. Não precisaria. Não precisaria. Era algo que estava na pauta conservadora dele, na pauta de direita, não é? Sim. Alguma coisa que copiava mais ou menos o que o Donald Trump fazia lá nos Estados Unidos. E eu não vejo porquê, né, a questão de... Tudo bem, tem um colecionador, tem um atirador esportivo, nas Olimpíadas tem a modalidade de tiro lá, mas não isso para dentro de casa, né? Você imagina uma discussão dentro de casa, marido e mulher, pai e filho, arma ali, alcance, com uma né? arma ali de cabeça quente. Né? Não é salutar. Não ter uma arma dentro de casa. Não foi uma discussão que agregou muito. Eu acho que a gente ficou patinando muito tempo, né? Falando, mas o cidadão de bem tem direito. Tudo bem, quem tem direito já está na lei ali, né? E tem uma questão, Adriel, que existem números sobre isso, inclusive dados concretos sobre isso, de que uma das principais maneiras como o bandido consegue arma é exatamente assaltando pessoas que possuem armas dentro de casa. Sim, e aí a gente entra numa outra discussão, porque fala assim, mas o bandido não registra arma. Lógico, ele não registra arma. E primeiro, o cara que tem lá uma arma que é criminoso e tal, ele não precisa de lei. Se vai ter lei ou não proibido, ele vai conseguir. Ele é contra a lei, não é? Ele é fora da lei. Exatamente. E outra, o acesso que ele tem à arma, você pode ter certeza que não é com registro, com nada. Não. Alguém fornece. Então, vamos colocar assim, a discussão teria que ser um pouco mais profunda. Como que está chegando essa quantidade de arma ali? Né? Como que chega essa quantidade? De muitas maneiras, né? E uma das principais é exatamente o assalto a pessoas e lugares onde eles sabem armas, onde eles sabem que tem armas. Né? Fala, duas questões importantes do decreto que eu acho importante ressaltar. Primeiro é que algumas armas que eram de uso exclusivo das Forças Armadas, das polícias militares, né, da Polícia Civil, foram liberadas pelo Bolsonaro, né, pelo decreto dele. E agora... 9mm, .40 e .45. Calibre 9mm,
calibre .40 e calibre .45. Agora, pelo decreto, elas voltam a ser armas de uso restrito das autoridades, não é? Das forças de segurança, autoridades de segurança polícia, pública. Né? E aí inevitavelmente vem uma pergunta: e quem já está com essas armas? Quem já está com essas armas, se estiverem registradas, ok. Não sei se conseguirão outros registros quando esse registro vencer. Quando precisar renovar. Porque isso, os registros tinham sido ampliados para 10 anos. Não é? Hoje, no caso. E fazendo um exame psicotécnico. Você imagina hoje, em 10 no caso, anos como que altera exato. O perfil de uma pessoa, a questão de saúde mental, o uso de um medicamento ou não. Em 10 anos é. Então, é o prazo absurdo, né? foi reduzido, né, para 3 anos. Para esses que possuem mais armas, né? Caçadores, atiradores, né? E houve uma restrição também para essas duas categorias de armas de uso restrito. Essas armas de uso restrito tinham sido liberadas aí, né? Tanto para caçadores como para atiradores e colecionadores. Então houve também agora uma restrição, né, de armas de uso. E as armas de cano longo. Não é? Sim. As armas de cano longo que passaram também a entrar na espécie de arma proibida. Não é? Nas restrições. Exato. Agora, né? E a outra questão, eu citei uma, né? A outra é que o atirador que faz aula de tiro, etc., ele não pode mais levar a arma consigo carregada. Então, da casa dele até o lugar onde ele atira, clube de tiro, a arma tem que estar sem munição. E acho que a munição era anteriormente assim, depois mudou, né? A arma no lugar, a munição no porta-malas. A arma não pode assim. estar municiada. Né? Não pode estar municiada. Se estiver, ele está cometendo um crime. Se ele for apanhado com a arma municiada, ele está cometendo um crime. E houve uma redução também de funcionamento dos clubes de tiro. Não é? Podia funcionar até 24 horas. Agora houve uma regulamentação. Ele pode funcionar, se não me engano, por 12 ou 13 horas agora. Que tem lá. Né? Eu ouvi gente falando, vai reduzir o número de clube de tiro, empreendedorismo, aquela coisa. Vai, obviamente, vai ter um impacto. Mas, na verdade, a gente caminhou por essa quantidade de arma, né, que existia, né, essa institucionalização, né, parece que foi um incentivo, né? Eu conheço gente que nunca tinha pensado... Foi um incentivo, né? Nunca tinha pensado em arma, de repente começou a falar de arma e fazer aula de tiro e falei, mas gente, qual que é a necessidade disso, né? Você sabe que tem um oficial da PM, foi meu aluno, inclusive, num curso de Direito, e há algum tempo eu o encontrei, coisa de 1 ano e meio, 2 anos atrás, durante a pandemia ainda, e ele me dizia: Carlos César, se você tiver uma discussão com alguém na rua por questão de trânsito, olha, não se meta besta de reclamar. Sabe, né? Se for uma batidinha, alguma coisa assim, peça desculpa. Não é? Porque de repente você desce meio bravo, bateu no meu carro, o cara sai com uma arma. Porque o volume de apreensão de armas nesse período de 2019 a 2022 aumentou consideravelmente. Eles apreendiam algumas poucas armas durante a semana, não é? Durante o fim de semana. Essa apreensão praticamente triplicou, não é? Por conta desse incentivo ao uso de armas. Ficou, porque tem um efeito pedagógico, né? Você vê na época, então, o presidente Bolsonaro falando de arma o tempo todo. O cidadão tem um efeito cascata. Ele falou, peraí, deixa eu discutir esse. Então, principalmente forma, com a popularidade que ele conquistou, né, que ele angariou. O chefe de qualquer poder, uma pessoa de influência, exerce ele pauta as discussões, seja num boteco, na família, no domingo, tal. Então, e virou o que virou, né? Foi uma coisa. Tem um caso emblemático de um lutador de jiu-jitsu, foi 9 vezes campeão do mundo, o Leandro Lô. Numa boate, né? Numa boate.
Numa boate. Ele foi separar lá a briga, o cara saiu, voltou com uma arma. Voltou com uma arma e matou. E um cara assim, no auge da carreira. Um cara foi 9 vezes campeão mundial. Para quem pratica jiu-jitsu, conhece, um cara excepcional, assim, né? E foi, eu lembro na época que chocou muito. O assassino foi um policial militar, sim, né? Fora de serviço. Que também era praticante de artes marciais. Né? E praticante de tiro, de artes marciais, e estava armado dentro da boate ali, né? O cara sai e então, resolve matar. Veja, olha que coisa. Perigo, ele né? se valia da possibilidade do policial militar utilizar arma fora de serviço, portar arma fora de serviço, e essa brecha acabou culminando com esse assassinato bárbaro que nós tivemos. Esse caso foi muito emblemático, principalmente no meio de esporte, de artes marciais, que aí acho que o pessoal começou a falar, peraí, pra quê, né? Você tá numa boate, você tá num lugar, você não sabe quem está armado ou não, se pode ou não, quem tem, o que acontece, né? É um lugar fechado, com música, eu acho que causava mais insegurança, né? Com tudo que a gente viveu, pandemia, com tudo, pô, não precisava disso, né? Algo parecido aconteceu durante a campanha, né? Daquele cidadão que estava fazendo um churrasco lá, comemorando o aniversário. Também. Na verdade, teve uma discussão lá com o sujeito, acho que era até conhecido dele, né? Teve uma discussão, o sujeito voltou em casa, pegou uma arma, né? Então, realmente, eu acho que esse decreto do Lula foi muito bem-vindo, né? Foi muito bem-vindo. Eu acho que quanto mais nós pudermos restringir a posse e o porte de armas, melhor. E a questão do com acesso... muito critério. Não, e a questão do acesso da arma para o cara que já é um fora da lei, é bandido, não é nessa discussão que a gente vai resolver. Não é nessa discussão. Não é com decreto, com isso. Não, né? É outra conversa que aí o Estado precisa rever, combater, é uma outra esfera. Né? Mas hoje as grandes organizações criminosas, as armas vêm de fora do país. Né? As armas são importadas. Uma, duas, não. Né? Vem, alguém traz. Acompanhando nesses últimos dias aí os novos capítulos do caso Marielle, já se sabe que ela foi atingida por uma arma da polícia. Né? Uma arma da polícia, ou seja, lá dentro, né, se conseguiu levar uma arma para fora da corporação, arma utilizada por milícia, utilizada para a prática de crimes. Né? E isso daí independe de decreto, né? Isso daí é uma outra discussão que o Estado brasileiro precisa ter, e é a investigação. Não é o cidadão comum que esse argumento, mas o bandido pode. Não, ele não pode ter, ninguém pode ter, a não ser que siga as regras ali, né? Mas eu acho que começa a se resgatar um pouco de cidadania, né? Essa questão, porque eu espero que em pouco tempo nós tenhamos um reflexo já dessas mudanças, né? Muita gente vai ficar de bico, né? Vai torcer o nariz. É óbvio, você mesmo disse, atinge determinados setores da economia, os fabricantes de armas, os vendedores. E um setor poderoso, né? Atinge, mas aí você tem que fazer um sopesamento de valores, não é? O que vale mais? A vida das pessoas, a integridade física das pessoas? Ou vale mais o comércio de armas, aquilo que o comércio de armas, a fabricação de armas propicia na economia? Até porque na Constituição ali é bem claro quais são os valores da nação brasileira. Exatamente. Né? Então, goste-se ou não, a Constituição está ali, é o que está valendo. Né? Não é perfeita, tem lá as coisas a serem incorporadas ainda, né? Os direitos a serem absorvidos ainda, mas é o que tem os valores. Então, essa questão da arma, acho que foi um período muito pouco produtivo, uma discussão dessa, né? Ter ou não uma arma, voltar a ter, não foi... Pouco produtivo exatamente por esse argumento de que não, o bandido tem, por que você não pode ter? Esse argumento
não tem o menor fundamento, né? Pode ter certeza, ele não vai comprar numa loja. Como diria um famoso narrador de futebol, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Exatamente, não tem. Ele não vai distintas. Ele não vai fazer o psicotécnico, ele não vai registrar, não vai fazer. Não vai ter, né? Então, hipocrisia, Mas, olha, né? Na mesma ocasião em que o Lula baixou o decreto regulamentando, ou voltando a regulamentar, ou restringindo, se quiserem, a questão, o porte de armas, né, para todos, desde o cidadão comum até o colecionador, o atirador, o caçador. Na mesma ocasião, o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, lançou lá um pacote que ficou aí denominado pacote em prol da democracia, né, ou de defesa da democracia. E nesse pacote traz lá algumas figuras típicas, quando a gente fala figura típica criminal, ou seja, algumas condutas que passam a ser incriminadas com um rigor maior, né? Dentre elas eu trouxe aqui, ó. Então, a água quase caiu aqui. Organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, pena de 6 a 12 anos. Financiar movimentos antidemocráticos, pena de 8 a 20 anos. Pena de 6 a 12 anos, mais a pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física, a liberdade do presidente da República, do vice-presidente, do presidente supremo, do presidente do Senado, do presidente da Câmara e do procurador-geral, dos ministros dos tribunais superiores, do procurador-geral da República, ou seja, dos 3 poderes, né? STF, Executivo, Judiciário, Câmara, Senado e Procurador-Geral da República, e vice-presidente também. Né? Então aqui, depois vem um fato novo e que está gerando muita polêmica, uma tipificação nova de 20 a 40 anos para os crimes que atentem contra a vida das autoridades retromencionadas, anteriormente mencionadas, todas as que eu mencionei aqui, com o fim de alterar a ordem constitucional democrática. Só um parênteses, né? Esse tipo de discussão, lógico que tem muita divergência no mundo jurídico ainda, mas é uma discussão que, não que eu fico feliz que a gente estivesse discutindo isso, mas é uma discussão porque a sociedade vai se atualizando, né? Os crimes vão se aperfeiçoando, a internet hoje é uma loucura, um campo que muita gente ainda acha que é um campo secreto, um campo livre, vou fazer o que eu quiser. Mas é uma discussão mais saudável, né? Porque falou, peraí, então, tem o tipo aberto, tem isso, o que é ato antidemocrático. Claro que isso vai ter que passar por discussão ainda, por muita discussão. Mas se a gente pegar a Itália, por exemplo, há 100 anos atrás, aqueles movimentos que eles começaram a normalizar, né, alguns ataques à democracia e tal, criou-se um monstro, né? Na Alemanha a mesma coisa. Juridicamente, e acho que o tema não vai passar do jeito que foi o texto, né? Ainda. Já está gerando muita polêmica, né? Já está gerando muita polêmica. Ali. Agora, o tema é interessante. Sim. Sim. Discutir sobre isso é salutar. Sim. Não é? Agora, daí a se aprovar tipos penais, ou seja, descrição de crimes contra a democracia, isso vai gerar um debate muito grande. Os criminalistas já estão se posicionando contra, até dentro do próprio partido do presidente da República, não é? Existe uma ala mais liberal que é contra endurecimento de penas, não é? Esse último tipo penal, por exemplo, que eu mencionei aqui, praticar crime contra a vida dessas autoridades, dos chefes dos poderes, vai né? 40 anos, pena de 20 a 40 anos. E 70% da pena cumprida, acho que para ter na proposta lá, né? Eu realmente não embarquei, né? Os
os demais, organizar, liderar movimentos, financiar movimentos, não é? Atentar contra a integridade de autoridades, etc. e tal, eu acho que isso vai ter que ser muito bem estudado e muito bem, como a gente diz, tipificado. Não é? Muito bem definido ali, né? Muito bem definido. O que a gente chama de tipo aberto. Por exemplo, não pode ser uma coisa... o juiz vai decidir na hora. O juiz lá, vai né? decidir na hora. Exatamente. Olha lá. Organizar e liderar movimentos antidemocráticos. Eu vou ter que ter uma definição do que é considerado movimento antidemocrático. Uma greve seria considerado? Não. Não é? Não existe o direito à greve, né? O direito à manifestação. A grande preocupação que eu tenho e que venho expressando ao longo de algum tempo já, principalmente com algumas medidas tomadas no âmbito até do Supremo Tribunal Federal, é você recriar a censura, é você recriar situações de exceção, não é? E recriar a censura. Eu acho que a liberdade de expressão ela é sagrada, né? Ela é um mandamento constitucional, sim. Ela é sagrada e nós não podemos admitir a censura. Óbvio que todo mundo é responsável por aquilo que fala, não é? Por aquilo que expressa, inclusive nas redes sociais. Tanto civilmente, criminalmente. Civilmente, criminalmente. Agora, o que você não pode, como aconteceu já em situações anteriores, é estabelecer censura prévia. Olha, vocês não podem falar sobre isso. Sobre tal assunto. Como aconteceu envolvendo o pessoal do Supremo Tribunal Federal, nos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, é claro que nós vivemos um momento, passamos por um momento muito difícil, houve um certo endurecimento, daí gerou muitas críticas. O resultado disso foi bom para a democracia? Eu penso que sim. Nós quase passamos por um golpe de Estado. Não é? Então, tudo que você institui para fortalecer a democracia é importante. Só que nós precisamos criar sim, um critério muito bem estudado, não é? Para que isso não vire lá na frente. Vire lá na frente, sabe? Censura, não é? Exageros. Olha, houve uma manifestação lá, o pessoal gritando fora Lula. Isso é ato antidemocrático? Ou não? O que é? Eu entendo que não. Isso faz parte da liberdade de expressão. Agora, vamos passar a mão nas armas, vamos para as ruas, vamos invadir o Supremo Tribunal, vamos invadir o Congresso. Isso é ato democrático? Antidemocrático? É ato antidemocrático. Se a gente pegar lá o artigo... Quando você ofende as instituições democráticas, significa que é ato antidemocrático. Não é verdade? Ofende de maneira a querer tomar o espaço. Ou agredir determinadamente ali membro do poder em razão da posição que ele ocupa, né? É uma coisa grave. Agora, tem dois pontos nessa discussão que sempre me preocupou muito, né? Eu fiz jornalismo ainda na era pré-internet, entrei na faculdade em 96. E eu não falei no currículo dele, hein? Eu falei advogado, comunicador, né? Empresário, jornalista também. Quando eu comecei a faculdade, a telefonia móvel, o acesso era muito difícil. Né? Era uma coisa impensável. Na época eu trabalhava numa rádio só em casos assim excepcionais que você podia usar o celular para fazer um link e era assim coisa de segundos porque era muito caro a conta, né? No meio da faculdade, eu lembro de repente chegou lá a faculdade, a direção da faculdade, vocês vão ter uma matéria sobre internet agora. E uma das professoras foi a nomeada. Ela falou assim, gente, eu não tenho a menor ideia de como vai ser isso. Aquilo era internet discada. Eu estava em Rio Preto ainda, você precisava esperar meia-noite para discar, né, a meninada e tal. E aí eu tinha um amigo que fazia sistemas de informação. Ele falou, escreve o que eu estou te falando. O celular ainda vai ser o meio mais rápido de acessar a internet e de produzir vídeo. Eu falei, você está doido? Nunca vai acontecer isso. Com a lerdeza que é, para pegar sinal, isso daqui. Então, assim, a internet e a tecnologia, ela avança numa velocidade que nenhum legislador vai conseguir acompanhar.
Nenhuma sociedade vai conseguir acompanhar. Quando você chega num determinado ponto, já se inventa outra coisa. Já foi para frente. Aquilo que se tratou lá atrás já ficou obsoleto. Sim. Agora, existe uma coisa em tecnologia que tudo que você faz na internet tem o rastreio, tem o IP, tem lá. Por mais que a meninada use VPN, que joga o sinal para o lugar, rastrear. É possível rastrear. Então, assim, um discurso violento, como houve esses incidentes nas escolas horríveis, né? Esses ataques nas escolas, defesa de regime nazista, fascista, esse tipo de coisa. Eu acho que é ponto que a sociedade brasileira não deveria nem cogitar se isso seria censura ou não, né? A Alemanha tem leis rígidas, apesar de ter notado agora um crescimento de jovens, principalmente com a ideologia nazista ali. Eles têm leis rígidas para aquilo ali, né? E não adianta. Então, assim, não adianta o cara pensar que vou escrever qualquer coisa, vou falar qualquer coisa na internet. Já existe regra, existe regulamentação para isso. E me preocupa muito a questão de censura, dizer o que vai falar ou não. Olha, tudo bem, tal jornalista, seja quem for, tal jornalista, tal pessoa publicou tal coisa, tem como você rastrear e chegar no cara. E chegar com o fato concreto, não é? Cometer um crime de comunicação, um crime de imprensa, com fato concreto, ele vai ter que pagar. Não é? Agora, se a gente pega o artigo 60 da Constituição, né, as cláusulas pétreas ali, aquilo ali eu acho que não dá para a gente ser conivente ou relativizar, né? Pô, é a base, né? Tá ali. Né? Então, é a base e é o que sustenta o Estado democrático, sim. O Estado de Direito e o Estado democrático, né? Eu... Quando se levantou aquela discussão das Forças Armadas com um poder moderador, com um poder superior aí aos demais poderes, né? Isso não tinha nenhum fundamento na Constituição da República, né? Assim, e houve jurista de peso que defendeu isso, defendendo né? isso. Mas aí é o que eu prefiro. Eu prefiro que no YouTube, no Facebook, no Twitter, o cara escreva o que quer. Lógico, se ele estiver cometendo um crime, ele tem lá como rastrear, vai ser notificado. As próprias plataformas têm lá a forma de você denunciar as publicações, né? Mas eu prefiro que, de repente, todo mundo começou, na pandemia todo mundo virou médico. Né? Então começou a se falar com uma propriedade. Médico, filósofo, tudo, né? Tudo. A vacina é isso, esse tipo de vacina, esse tipo. Agora todo mundo virou jurista, de uma hora para outra, especialista em constitucional, em STF e tudo. Mas eu ainda deram palavra, deram voz a mas muita onde gente. Que você né? ouviu isso? Eu vi no YouTube, eu vi nisso. Tudo bem. Que seja, cada um é livre para assistir o que quiser ali. Só que cada um tem que fazer a reflexão. Peraí, quem está falando isso? Vamos filtrar, né? Vamos filtrar. Ou se eu tenho dúvida, deixa eu perguntar para alguém, deixa eu pesquisar, né? Então, na minha área que eu trabalho especificamente com estágio, por mais informação que se tenha, né, empregabilidade do jovem, legislações antigas já sobre isso, é comum, o empresário vira e pergunta. Não, o empresário vem e pergunta, como que funciona, como que eu implanto, como que eu faço isso. Agora, quando começa a falar de direito, sabe tudo. De repente o artigo 142 da Constituição virou, pode invocar isso. Então, assim, mas eu prefiro que ainda qualquer um tenha lá um canal e fale sobre isso. E campanhas de combate às fake news. Não é? Sim. Campanha de combate às fake news. Na primeira edição do nosso Resenha Plural aqui, nós enfatizamos essa questão. Nós somos contrários à fake news e a proposta nossa aqui é analisar fatos, circunstâncias, discutir com responsabilidade, né? Discutir com algum poder com uma certa profundidade. Com uma certa propriedade, né? Enfim, com condição de tratar esses assuntos como nós tratamos aqui hoje, de dois temas atuais importantíssimos aqui, e que fica aí para o nosso espectador, né, avaliar, né, avaliar, refletir. E né? outra,
por mais que a gente queira, eu particularmente acho o ministro Flávio Dino um excelente jurista, ponderado, foi do CNJ, né, acho que ele foi presidente do CNJ lá, um tempo ficou juiz federal, ele passou pelo CNJ, salvo engano, ele passou para o CNJ e foi governador do Maranhão, né? Se afastou primeiro, por duas gestões, né? Foi deputado federal, agora, governador. A preocupação que se tem hoje, mudando um pouquinho aqui os ares da conversa, não é? É que ele está aparecendo demais. Isso na política. Aí já é uma. Aparecer demais na política é um perigo. Porque a ciumeira que rola dentro do governo, diante de um governo, dentro de um partido político, olha. Mas eu acho ele um cara muito coisa hábil. Incrível. Já há até cogitação aí de que ele pode ir para o Supremo. Né? Sim, né? Ele pode ir para o Supremo assim, para falar, vamos livrar dele. Esse já não será candidato nas próximas eleições. Já é uma outra discussão interessante. Vale a pena acompanhar. Vale a pena acompanhar. É um tema. Agora, só uma observação. Essa questão toda de ato antidemocrático, a gente não precisaria estar vivendo. Eu lembro que o projeto do Cristóvão Buarque, né, ex-senador, era investir na educação de base, né, na educação básica. Se o Brasil tivesse investido naquele momento, ali em 2002, num projeto de educação de país, eu tenho certeza que muita coisa não estaria acontecendo hoje. Certamente, seguramente. Não, porque você forma uma geração um pouco mais criteriosa, crítica, e fala, pô, beleza, o cara pode abrir um canal, falar lá qualquer coisa, que não é desse jeito. Exemplos aos montes de onde isso aconteceu, por exemplo, a Coreia do Sul, não é? Que mudou uma geração. Mudou uma geração, hoje é um país desenvolvido. É um país desenvolvido, inclusive em tecnologia. E não foi com fórmula mágica, são anos, são governos. A educação é o caminho para a civilidade, não é? É o caminho para a civilidade. E aí, quando eu falo em civilidade, eu falo em você ser um cidadão com dignidade, não é? Você ter liberdade. Não é? Então, uma pessoa não pode se considerar livre sem conhecimento. É? A falta de conhecimento é uma restrição. E talvez seja uma das maiores vulnerabilidades, uma das coisas mais cruéis que a gente vive hoje no país, né? A falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Por mais que tenha uma falsa acesso ao conhecimento muito livre, mas um conhecimento de qualidade ali, talvez seja a forma de exclusão mais perversa que tem. Mais perversa, não tenha dúvida nenhuma. Adriel, nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Teremos outros, com certeza. Espero que você fique como companheiro fixo aqui na nossa Não chama bancada, não, porque né? Conversa pouco, né? Gosta de falar pouco. Espero que você fique aqui como companheiro fixo na bancada, né? Claro. E sempre lembrando aí aos nossos assinantes do YouTube, né? Que nós temos feito aí 2 a 3 edições semanais. E você pode acompanhar pelo canal Resenha Plural. A gente sempre coloca lá algumas chamadinhas no Instagram, não é? No Facebook, mas é muito importante que você prestigie o canal Resenha Plural, em razão até do nosso compromisso em oferecer bom conteúdo para você, né? Muito obrigado pela companhia e até a próxima.